Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate, conectados na nossa programação através do aplicativo. Estamos aqui com mais um podcast Resgate no Lar. Hoje é dia 4 de setembro de 2024. Agora são exatamente 10 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Bom dia, pastor Samir, bom dia. Bom dia, pastor Patrick, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Resgate, povo de Deus abençoado. Estamos aqui com mais um podcast Resgate no Lar. Eu estou muito feliz que eu estou aqui com uns amigos assim muito especial mesmo, e daqui a pouco vou estar apresentando eles, mas hoje vai ser tremendo, que hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos bem bacana e vai edificar a tua vida. Então fica ligado, não saia do ar não, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã tão agradável, ó Deus, de quarta-feira, hoje dia 4 de setembro. Muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Obrigado por mais um podcast. Obrigado pelos meus convidados especiais que estão conosco aqui. Obrigado, Deus, ó Pai, por cada ouvinte da Rádio Resgate em todo o Brasil, meu Deus. Queremos pedir a tua bênção, que o Senhor esteja aí nos conduzindo, ó Deus, ó Pai, nesse bate-papo, nesse momento tão precioso, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Antes de começar, eu vim falar dos meus convidados aqui. Eu quero ler um texto. A gente sempre começa lendo um texto e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos poder falar hoje um pouquinho aqui. No livro de João, capítulo 4, a partir do 19, diz assim: Senhor, o Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que me vem a hora, vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É um texto tremendo, mas eu quero pegar e aproveitar esse texto aqui, aproveitar esses homens de Deus aqui, adoradores, para a gente comentar um pouquinho, não só desse texto, mas falar um pouquinho sobre adoração, o que é a adoração. Adoração tem a ver também com só louvor, é oração, é meditação na palavra, ela tem a ver com praticar o bem, servir, né, no reino do Senhor. Mas tudo isso aqui, os nossos convidados vão estar falando aqui. Bom dia, pastor Otone, nosso pastorzão está aqui, não podia estar sem o pastor Otone aqui. Bom dia, Otone. Bom dia, ouvinte da Rádio Resgate. É um prazer estarmos aqui com essa turma que entende de adoração, porque algo importante na nossa vida é nós termos congruência entre o comportamento e a fala. E aqui nós estamos com convidados hoje aqui que são vocacionados à adoração, né? Então, com certeza, Samir, vai ser muito rico. Vai ser hoje muito bom, porque são amigos que nós fizemos aqui a Escola Sobrenatural junto. Eu não me lembro, acho que foi 2009, 2010, mas eu estou aqui com meu amigo Duda, o apóstolo Palácio, né? Conhecido como Duda. Estou aqui com o Frank, pastor Franklin, e o pastor Daniel. Puxa vida, que honra, que prazer ter vocês conosco. Eu queria que vocês dessem a saudação. Duda, obrigado por poder estar aqui conosco. Eu que agradeço o privilégio e a honra de estar aqui com você, né? E nessa rádio abençoada. E eu quero cumprimentar todos os ouvintes e creio que Deus vai falar muito com a gente nessa manhã. Não tenho dúvida disso. Frank, bom dia, Frank. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Resgate. Para mim é um prazer estar aqui, de verdade, né, entre amigos. Literalmente, essa aqui é a mesa do Senhor e a gente vai comer daquilo que Ele tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, pastor Daniel, meu amigo, bom dia. Bom dia, pastor Samir, bom dia aos ouvintes da rádio. Muito bom estar aqui com o senhor, né? Me sinto muito honrado de estar numa mesa tão seleta
E com gente tão doida, né? Você só pode ser doido para ouvir um convite de passar 7 dias no monte sem comer nada, né? Pois é. E depois mais 14 dias ouvindo a palavra o dia O inteiro. dia todo. acordando 4 horas da manhã para falar em línguas. Meu Deus. Mas a verdade é essa, a verdade é que o mundo ele oferece tantas loucuras para as pessoas e elas aceitam, né? Sim. E eu acho que a maior loucura é a loucura do Evangelho, é a loucura do chamado de Deus para as nossas vidas, e eu acho que isso preenche o vazio da nossa vida, né? Nós sermos esses adoradores, né, que vivem para servir o Senhor. É um prazer estar aqui com o Senhor. Amém. Ouvintes, anota aí 99250-5095, 99250-5095. Vocês vão chamando no WhatsApp aí depois, se quiser fazer uma pergunta, dá um oi, você aí não só de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil inteiro, tá bom? Seja conectado conosco aí, que vai ser muito bom demais. Amém? Vamos começar primeiro com uma adoração, porque já que nós estamos de adoração, vamos louvar o Senhor primeiro, Frank, e depois a gente vai bater um papo. É ao vivo, hein, pessoal? Ó. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. A vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu, Aleluia, meu Deus, meu Senhor. Olha, a glória de Deus desceu aqui nesse ambiente aqui já, hein? E tá descendo aí no teu lar, no teu carro, onde você estiver agora assistindo essa live aí, esse podcast, pode ter certeza disso. Pastor Ottoni, dentro desse texto aqui que foi lido aqui, aonde é
Vou perguntar, já vamos começar para o mestre aqui. Aonde é o lugar que nós temos que adorar o Senhor? É em Jerusalém? É no monte? Tem um lugar específico? Como funciona? Porque a mulher samaritana falou, meus pais adoravam em Jerusalém. Como é que faz? Também é. Também é no monte, também em Jerusalém. Porque a adoração, ela é um estilo de vida. A adoração, ela é uma estrutura onde... Quando a gente vê o Velho Testamento, Moisés ali no monte, a Bíblia diz que o rosto dele foi tomado de um clarão tão intenso que as pessoas não puderam olhar para ele, teve que encobrir o rosto dele. A velha aliança era assim, né? Mas a transfiguração, que é a mesma porção da glória de Deus que toma Moisés no monte, ela foi aparente para aqueles que estavam ali. Porque a glória da velha aliança era fundamentada na lei. Então era específica para um homem. A glória da segunda aliança, que é a aliança no sangue de Jesus, ela é para todos. Então o que acontece? Havia uma estrutura muito forte. Quando nós olhamos para os levitas do Antigo Testamento, eles tinham uma função ritualística específica. Eles eram levitas. Eu digo que hoje não tem levita. O levita, ele era um ambiente daqueles sacerdotes, na verdade, que estabeleciam cuidado com as coisas do templo, com o ritual do templo. Como você leu aí, a samaritana, o que Jesus está falando aí é de adoradores. Aqueles que na nova aliança do sangue de Jesus, você vai para 1 Pedro 2 ali, que ele fala? Que antes vós nem povo éreis, mas agora vós sois povo escolhido, raça eleita, para exercer um sacerdócio real e santo. Por que é estabelecido esse princípio em 1 Pedro 2,9? Quando Paulo fala na carta de Coríntios, a segunda carta 5 ali, que ele nos deu o ministério da reconciliação. Porque em Êxodo 19 e Êxodo capítulo 20, pastor Samir, a gente vê Deus chamando o povo para o exercício do sacerdócio. Deus fala assim, eu vou fazer desse povo meus sacerdotes, em Êxodo 19. Quando chega em Êxodo 20, que acontece todo aquele barulho e trevas tomam o monte, raios e trovões, eles se assustam com aquilo. Aí eles chamam Moisés e dizem assim, seguinte, cara, você sobe lá, fala com ele, aquilo que você nos disser, nós vamos ouvir como voz de Deus. Eles recusam o sacerdócio. Então ali eles estavam aptos a abandonar essa estrutura e daí por isso foi estabelecido o levita. Uma pessoa ou uma equipe inerente a esse serviço da adoração. Mas na nova aliança o sacerdócio foi restabelecido. Então hoje nós temos o ministério, nós temos os dons ministeriais de Efésios 4:11, onde Deus coloca pastores na gerência de uma igreja local. Mas o sacerdócio foi estabelecido para todos, real, porque é um sacerdócio de um rei, e santo. Então quando nós recebemos o sangue de Jesus, quando nós cremos em Jesus e confessamos em Jesus, a partir desse momento, pastor, nós somos aptos à adoração. E é interessante que o que Deus fala nessa passagem que você leu aí é que ele procura, ele busca adoradores. Os verdadeiros. Os verdadeiros. Então, adorador é aquele que se manifesta em qualquer lugar que ele esteja, porque ele é um ambiente. A adoração precisa ser para nós um estilo de vida. E é o que eu falei aqui. Por que começou com louvor? Porque o louvor, a música, os acordes é uma das faces da adoração. Nós temos adoração na dança profética, nós temos adoração na leitura da palavra. O jejum é um modelo de adoração. A meditação é um modelo de adoração. A oração em línguas é um modelo de adoração. A pregação do evangelho do reino. As obras de justiça, que é pobres, órfãos, necessitados e viúvas. A entrega total no altar como sacrifício vivo, Romanos 12, é uma adoração. Então hoje, onde você adora? Em qualquer lugar. Por quê? Porque Deus ele estabeleceu não um ofício na adoração, ele estabeleceu um ambiente. A adoração ela é um ambiente. Nós carregamos a arca, porque a arca ela tinha aquele simbolismo da presença do Espírito Santo nela. Hoje ele habita em nós. Então nós somos adoradores e no ambiente que nós estivermos, nós estabelecemos ali um ambiente de adoração. Por quê? Porque é o que nós carregamos. Então, respondendo à pergunta, nós adoramos onde nós estivermos.
Sabia, eu posso pegar o gancho que Pode, você falou? vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou que na época de Moisés, o povo rejeitou o sacerdócio. Sim. Ok? Não por causa de Moisés, mas por causa do medo. Okay? Do medo. Se você hoje pegar a nossa estrutura como igreja diante de uma nova aliança, nós corremos o mesmo risco. Porque o sacerdócio precisa ser aceito. O sacerdócio não é imposto. O sacerdote ele precisa aceitar o sacerdócio. Então, quando você olha para isso, a gente pode perceber uma coisa. Que hoje, quem tem voz é quem está com o microfone. Dentro da igreja, a estrutura que a gente criou, romana, ela leva a alguém conduzir o povo. A alguém ser Moisés. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. E a gente valoriza, então, o indivíduo em vez do coletivo. E a adoração, colocando a adoração como parte do sacerdócio, ela deveria ser parte do coletivo e não do indivíduo. Nós tivemos um Obed na igreja do pastor Carlos, há um tempo atrás, um mês atrás mais ou menos, e lá teve um momento da adoração que uma irmã que estava no meio da congregação começou a cantar. Eu abaixei o teclado, baixei minha voz e falei assim, vamos seguir a ministra de adoração. Entende o que eu estou falando? Sim. Porque a voz não é a voz de quem está com o microfone. A voz é do coletivo. E os pastores e os ministros de adoração precisam ter essa consciência de que a gente deve levar o povo a assumir o seu sacerdócio. Não fazer do domingo ou do momento de culto um monte onde Moisés sobe, recebe a revelação e traz para você continuar a sua vida medíocre, longe da presença, durante a semana. Então a nossa estrutura e a nossa mentalidade como pastores, como líder de adoração, precisa ser transformada. Porque senão a gente vai ficar sempre dependendo que alguém leve, que alguém conduza. Só que, sabe de uma coisa? O nosso trabalho diminuiria se nós transformássemos os nossos liderados em adoradores. Porque um adorador, ele não só... Você falou de algumas esferas da adoração, que são reais, mas um adorador está na paternidade. Enquanto um cara é pai, ele está adorando. Enquanto uma mãe está fazendo uma comida ou preparando uma roupa para um filho sair para a faculdade, sei lá, ela está adorando. Entende? Martinho Lutero falava isso. Ele dizia que um advogado, por exemplo, na sua função, advogando ali, ele é tão santo, um advogado, um adorador, né? Ele é tão santo, essa função é tão santa, quanto a dele no altar pregando a palavra. É isso. Ou como uma mulher limpando a casa. Então, a adoração como estilo de vida, tudo que nós fazemos, por obras ou por palavras, tem que ser para a glória de Deus. Então, é adoração. Você, no exercício da tua vocação, você é um adorador também. É para Deus. Se é para Deus, é adoração. Verdade. O Tony fala sempre sobre isso. Realmente, sempre é colocado isso, porque não importa o que você está fazendo na sua profissão, mas aonde você estiver, você é um adorador e tem que trazer as pessoas também a ser também adoradores, né? Então, acho muito interessante mesmo, Duda. Demais. Eu me lembrei aqui, sabe quando que a primeira vez que o termo adoração entra na Bíblia? Quando a gente pensa em adorador, no Antigo Testamento, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é Davi, né? Mas não é Davi. A primeira menção de adorador na Bíblia é Abraão. No momento em que ele está subindo com Isaac no monte para entregar ele como oferta de sacrifício. Porque Isaac faz uma pergunta para Abraão. Ele fala assim: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha e eu estou vendo o fogo. Mas cadê o sacrifício? Porque era ele mesmo.
Então, naquele momento, Abraão se despede dos seus servos e ele fala assim, ó, eu vou subir com o meu filho no monte e depois de adorar, voltaremos. É a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. Gênesis 22. Você vê, ele não estava subindo com instrumento, com violão, com teclado. Ele estava subindo com o quê? Cutelo. Com a lenha, com cutelo e com fogo. Então, qual que é o instrumento do adorador? Primeiro, cutelo. Cutelo é a palavra. Quando a Bíblia fala assim, da espada do Espírito, que entra dividindo alma, junta, medula, ele está falando do cutelo, que é o instrumento utilizado para o sacrifício do cordeiro. A espada do Espírito que entra dividindo tudo é o cutelo. Então, qual que é o instrumento do adorador? A palavra. Segundo instrumento, a lenha. A lenha fala da cruz. Não tem adoração sem uma vida de sacrifício, uma vida de cruz, de entrega. Jesus falou, você quer me seguir? Tome a tua cruz. A lenha fala da cruz. E depois, o fogo. E o fogo fala do Espírito. Né? Então, um adorador, ele precisa desses 3 instrumentos para ele subir o monte e cumprir o propósito. A palavra, a cruz e o fogo. Interessante que aconteceu uma coisa comigo, com a minha família, enquanto a gente voltava do culto no domingo. Eu aprendi com meu pai a cantar, né? Então eu peguei tipo essa canção que a gente cantou agora e comecei a fazer tipo uma paródia, né? Comecei a cantar, só que elogiando a minha esposa, elogiando meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos. E aí eu comecei a usar uma música, uma canção da igreja e comecei a falar, porque a Ana é maravilhosa, não sei o quê. Aí a minha filhinha, que tem 8 anos, ela pegou e falou assim, pai, você não pode, você só pode louvar a Deus, né? Como que dizendo assim, por que você está louvando, você está, né? Eu falei, não, filha, eu posso louvar muitas pessoas, porque louvor, a canção ou o elogio, você pode dar a qualquer pessoa. Eu posso chegar, poxa, pastor, que rádio maravilhosa, caramba, o esquadrão tá maravilhoso, eu estou elogiando, eu estou louvando, né? Por isso que o louvor ele é diferente da adoração. Eu expliquei para ela, louvor a gente pode dar a várias pessoas, agora adoração é muito mais do que uma palavra de elogio. Adoração tem a ver com sacrifício, adoração tem a ver com se prostrar diante de alguém, né? Isso é um dos significados da adoração, é prostrar-se. Você só pode se prostrar diante de Deus, né? Só pode se prostrar diante de Deus. E essa prostração, ela é literalmente um estilo de vida. Você se prostra diante de Deus com tudo que você faz, com todas as atitudes da sua vida, com o seu serviço, né? Você se prostra, você se rende diante dele. E eu gosto de dizer assim que todos nós, a nossa essência da nossa vida é ser um adorador. Nós fomos formados para adorar a Deus, né? E toda pessoa, quando ela não entende isso, ela acaba rendendo a sua vida a alguma outra coisa, né? Seja drogas, seja prazeres desse mundo, ela sempre vai procurar alguma coisa para adorar, né? E tem gente que a adoração dela é um time de futebol, né? A pessoa ela tem a carteirinha do time, ela vai em todos os jogos, ela tem todas as camisas, só anda com a camisa daquele time, ela tem um alvo de adoração. Você falar assim, ó, vamos tirar esse time da tua vida, ela não, né? Ela faz até o sinal da cruz. Não, jamais, isso aí eu não tiro da minha vida. Porque ela pensa naquilo, ela se prostra diante daquilo. Então o time é um Deus, ídolo. É um ídolo, né? Então tudo que a gente coloca no lugar de Deus, que é o alvo da adoração de todas as pessoas do mundo, a gente coloca um ídolo, né? E esse ídolo pode ser uma pessoa, pode ser a sua própria família, pode ser o ministério, o dom. E esse ídolo se torna uma idolatria. Você está adorando aquilo. Por isso que dentro dos mandamentos de Deus, ele diz assim, que nós não devemos colocar nada entre ele e nós, né? Nada no lugar dele, né? Tudo que a gente coloca no lugar de Deus é um ídolo. Não necessariamente é uma imagem de escultura. Às vezes é o seu projeto de vida, é o seu propósito. Às vezes você já abandonou a Deus. Às vezes é a cor do olho. Tem um tema que Meu cabelo, eu tenho que ver se o cabelo sem não fala de cabelo não, hein? Tem um tema da City to City Brasil, que é uma estrutura de ensino que percorre o mundo todo, né, da Redeemer, lá do Timothy Keller, dos Estados Unidos.
e eles têm um tema que eles estudam que se chama a inevitabilidade da idolatria. O ser humano, a idolatria para ele é inevitável. Porque em Eclesiastes 3:11 a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então todo ser humano, independente da circunstância que ele nasça, do ambiente que ele nasça, de onde ele esteja, ele tem um desejo intrínseco de ter um ídolo, por causa dessa palavra de Eclesiastes 3. Então o que acontece? A adoração, eu estabeleci aqui, eu coloquei aqui 4 pilares da adoração baseado nesse tema que o pastor Samir leu aí. É João 4, né? Sim. Baseado nesse tema. Então, o primeiro pilar, adoração em espírito e em verdade. Então aqui já pressupõe, quando Paulo fala ali em Coríntios, que o homem natural não pode entender as coisas do espírito porque ele não tem o espírito. Aí em João 3, quando Jesus está explicando para Nicodemos no capítulo anterior ali acerca do novo nascimento, Jesus fala, é necessário vos nascer, pois, da água e do espírito. Jesus está falando do novo nascimento após a aliança com Cristo, após receber a Cristo. Então, primeiro pilar, adoração em espírito e em verdade. Porque com Deus não tem máscara. Samuel 16, Deus fala, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Segundo pilar, e você falou disso, a entrega total. Você falou disso, Palácio. A entrega total, Romanos 12. O Cristiano tem ministrado muito, nós tivemos no IGRA recentemente, sobre essa questão do altar. Porque as pessoas, pastor, como essa mulher samaritana, eles confundem muito. As pessoas acham que a adoração é só lá no templo, na igreja, no salão. E aí, o que acontece é que essa entrega total é você apresentar no altar a lenha da adoração, e o cristiano ele tem uma estrutura estabelecida na lenha, então ele fala da lenha, da vigilância é lenha, humilhação é lenha, confissão é lenha, arrependimento é lenha, meditação na palavra é lenha, oração em línguas é lenha, contemplação da presença de Deus é lenha, obras de justiça é lenha. E aí você vai ali, o fogo, como você falou do símbolo do Espírito Santo, o fogo no altar da nova aliança é a obediência. A tua obediência aos princípios bíblicos e a fé na palavra é que estabelece o fogo. E o sacrifício, tal como você lembrou de Gênesis 22, somos nós. Então ele diz ali, apresentei-vos como sacrifício vivo, porque nós temos vida, santo, porque nós somos separados, e agradável. O que é um sacrifício agradável? É aquele sacrifício que quando sobe, o cheiro agrada a Deus porque está regado pelos pilares corretos de um verdadeiro altar. Então, primeiro, adoração em espírito e em verdade. Segundo, entrega total. Terceiro, centralidade de Cristo. Aqui entra a inevitabilidade da idolatria. Se é inevitável para mim idolatrar, então eu vou me prostrar diante de Jesus. Ele vai ser o centro de tudo na minha vida. Então eu vou estar debaixo do senhorio dele, debaixo do governo do Espírito e debaixo da vontade do Deus Pai. E por último, como pilar da adoração agora, a comunidade da adoração. E você falou disso, Franklin. Comunidade da adoração, Hebreus 12, 10, 25, fala, não façais como muitos que abandonam a congregação, antes exortai-vos uns aos outros em amor. A comunidade da adoração, ou transformar a adoração em um ambiente comum e não numa coisa comum, é você trazer as pessoas a um nível de adoração que, de tal maneira que quando você sai daquele ambiente, a adoração continua. Porque não é você, é Cristo. Então você traz a comunidade para aquele ambiente. As pessoas começam a sentir o desejo de uma adoração verdadeira. Por quê? Porque elas vão estar com o coração cheios de Cristo a tal ponto que elas vão começar a derramar uma adoração verdadeira ali. É diferente trazer adoração para si e levar adoração para o Senhor. Porque quando a pessoa traz para si, ela sai de cena. Eu acho que o Franklin poderia falar disso. Hoje o que acontece, Franklin? Quantas músicas humanistas nós temos, antropocêntricas? Quantas músicas falam do eu? Porque eu posso, porque eu vou, porque eu guerreio, porque quem me viu ruim, passando a prova, não fez nada, agora vai ter que ver a minha bênção. Quantas músicas têm como centralidade o antropocentrismo, o ser humano? E a gente precisa entender que isso é muito grave, isso é muito sério, porque como que você vai apresentar uma adoração para um Deus único e verdadeiro, chamando a existência a humanidade como centro, tirando Jesus? Eu acho que tem a ver, se a gente fosse falar das músicas que a rádio podia ser
caçada, né? Se eu falar o que eu acho de algumas músicas, né? São músicas que não têm base bíblica, né? Por exemplo, como que é aquela música? Essas que você acabou de cantar da... Quem me viu passar na Quem me prova, passar, né? mas tem uma que a gente canta muito, aquela... Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O que é alimento? É a palavra. É a palavra. Ué, tem alguma coisa errada então. A oração não é alimento. A oração nunca foi alimento. E a gente canta. Por que a gente canta? Porque no primeiro pilar, em espírito e em verdade. Espírito tem a ver com sede de emoções. Se alguém adora em espírito, adora com a sua alma, com tudo que quer, com tudo que ela deseja. Tanto que diz ali em Hebreus que a espada, a palavra dos gumes, separa a alma Do espírito. Do espírito. Mas essa ideia do espírito é uma conexão com o reino espiritual. Mas fala de verdade. Que são coisas distintas. Então a verdade fala daquilo que você acredita e por que você acredita. Qual é a razão da sua fé? A igreja ela se tornou, por causa dessa postura de um cara com microfone e alguém que ouve e que não tem voz, se tornou alguém que recebe sem contestar ou sem entender. E hoje, na nossa cultura atual, a gente perdeu até o lugar de estudo, de ensino, porque não tem mais escola bíblica. Sendo fraca ou despreparada, ela era um ambiente de pensar. E quando a gente tira a verdade e fica só com o espírito, você vai ter pessoas místicas. O que são pessoas místicas? São pessoas que acreditam sem saber por quê. Então elas transformam o evangelho num passe de mágica. Elas querem uma oração porque elas querem receber, o centro é elas. E a música se tornou isso. Eu vou cantar aquilo que não precisa ter base bíblica. vai animar minha alma. Vai animar minha alma, vai me dar o que eu preciso. Mas se eu tiro o espírito e fico só com a verdade, eu transformo o evangelho num evangelho seco e cético, que não consegue entender o outro, que ele parte do prisma de que o entendimento vai acima das pessoas. Por isso que quando Jesus chamou aquela mulher e falou que o Pai procura alguém que adora em espírito e em verdade, tem a ver com alguém que seja maleável, que tenha coração, vamos dizer assim, tenha coragem, porque a palavra coração vem da mesma palavra coragem. Tenha coração e ao mesmo tempo tenha entendimento. As duas coisas precisam caminhar juntas. A igreja se tornou muito espiritual, vamos dizer assim, mas no sentido de ser completamente mística. Um adorador, ele não pode ser... Por isso que a adoração e a intercessão caminham juntas, sabia? É. Porque um adorador, o apóstolo lá de Itajaí, o Luiz Hermínio, ele fala isso, que um adorador que não é um intercessor, ele se torna um artista. E o intercessor que não é um adorador, ele se torna um místico. É assim que funciona. A gente precisa de um equilíbrio. O equilíbrio tem a ver com conhecer a palavra. A gente tem que ter mesas com as pessoas que adoram com a gente. A gente tem que ver o que o cara pensa, o que está passando com ele, o que está no coração dele. A gente tem que ouvir o cara. E aquilo que o Cristiano tem falado muito nesses dias, né? Que Jesus ele subia no monte e ali era um momento de adoração profunda, né? Mas ele não ficava só nisso. Ele descia para tocar as pessoas, curar os enfermos, né? Pregar a palavra, fazer discípulo. Então, a adoração, essa adoração, esse momento, né, que nós estamos ali na presença de Deus, se enchendo do Espírito, derramando diante de Deus, e isso toca na nossa identidade de uma forma profunda, né? Porque quando a gente entra no secreto com o objetivo de adorar a Deus, né,
quem nós encontramos no secreto? Nós encontramos um Pai. Nós não encontramos um Deus. Nós encontramos um Pai. É o que a palavra fala, né? Lá em Mateus 6,6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai. E o teu Pai que está no secreto te recompensará publicamente. Então, esse momento de adoração profunda na presença de Deus, ela precisa gerar em mim compaixão, para eu poder descer e ter esse equilíbrio, né? E não ficar só na contemplação. É importante. Ou seja, quando desce e quando você ministra, quando você ora pelas pessoas, quando você impõe a mão, você está dando uma continuidade a uma adoração. Exatamente. É o que valida a sua adoração. É o que valida, né? É que começou ali no altar, né? Eu vejo assim, ó, a adoração tem dois aspectos, Marta e Maria. Marta está adorando também. Sim. Quando ela está servindo. Mas o que valida o serviço é a adoração. É a intimidade. Então... Jesus fala que a Maria escolheu a melhor parte, né? A melhor parte. Então, primeiro esse não momento... que a outra parte não seja importante, mas a melhor parte é aos pés do Senhor. Exatamente, porque essa segunda parte é secundária. É secundária. Então, primeiro eu vou para Deus, para ter intimidade, para me encher do Espírito, para ouvir a voz, ser tocado no... E aí isso valida, isso legitima o meu serviço. Aí eu vou fazer evangelismo, aí eu vou fazer discipulado, aí eu vou fazer obra de justiça. Tem muita gente que está muito ativista, né, apóstolo? Aí eu só vou no trabalhar serviço também. Vou trabalhar. Vou lançar uma aqui. O que vocês acham de um crente que acorda de manhã, toma banho, se arruma, toma café, vai trabalhar, passa o dia todinho, faz aquela oração safada, sem vergonha, assim, né? Como assim, diz o menino do Instagram, pai, a minha oração de ontem, amém, estou muito cansado. Isso aí. Oração sem vergonha. E vai, chega de noite, né? Faz uma oração mais sem vergonha ainda, que é aquela que você... Antigamente, quando eu ia orar, né, eu estava cansado, eu comecei, Senhor, abençoe, meu pai, abençoe, o Bozo, né? Porque você já está tão cansado, você não está mais pensando, aí você dorme. Em paz eu me deito, em paz eu me levanto. E aí você vai, até chegar no domingo, que você lembra que você tem que... Cara, esse tipo de vida é de um adorador? Não. Jamais. Agora me diz, esse não é o tipo de vida mais comum entre os cristãos? Eu estava falando recentemente que eu tive o privilégio, o pastor Samir estava lá em São Paulo, a gente foi para lá, ficamos uns dias ali, e eu fui no culto de aniversário de 76 anos da SBB. Né? Eu até vou falar, porque está público e está no YouTube, né? Isso que eu vou falar aqui. O Piragini, ele é o presidente da Convenção Batista Brasileira. E ele que ministrou a palavra no culto lá, de aniversário de 76 anos. Foi lá no auditório Rui Barbosa do Mackenzie, maravilhoso, lindo, corais, coisa mais linda do mundo a festa. E ele ministrou a palavra. E a palavra que ele levou é fazendo uma indagação. Ele falou, olha, eu quero perguntar para os pastores aqui, como é que está o nível do que você está liberando na tua igreja? Ele está fundamentado onde? E aí ele falou que ele, por ser presidente da Convenção Batista, ele viaja muito para o mundo inteiro, principalmente no Brasil, fazendo reunião com a convenção, com os líderes, com os pastores. E ele falou o seguinte, ele falou, eu fui fazer uma brincadeira com a minha igreja. E eu peguei um sulfite e fiz lá no computador, escrevi no A4, fiz vários papeizinhos assim recortados, escrevi uma pergunta. Você passa pelo menos 15 minutos por dia no tempo a sós com Deus? Marque sim ou não e não escreva o nome. E toda reunião que ele ia com os líderes da Igreja Batista e com os pastores, ele entregava o papelzinho, pegava no final e pasmem. Ele falou que 75%, Samir, dos pastores e líderes da Igreja Batista que ele fez essa intervenção, não passam nem 15 minutos no tempo a sós com Deus por dia. Aí ele fez a indagação, o que esses pastores estão pregando, de onde que eles estão tirando? Qual é a fonte que eles estão extraindo a palavra que eles estão levando para a igreja? Né? Então a gente observa que, de fato, Franklin, o que a gente observa hoje é uma ausência completa, porque quando você fala de adoração, tem duas estruturas muito fortes na adoração, que é a intimidade
e que é a transparência. Você tem que chegar de coração aberto, sem máscara. Isso é adoração. Sim. Não tem como enganar a Deus. Então as pessoas estão longe dessa plataforma, né? E você me fez, o Frank falando aqui sobre louvor, né? Tem muita coisa que a gente, talvez por ignorância, a gente acaba atropelando. Por exemplo, é muito legal a gente cantar eu tenho sede de Deus, né? Quando a gente fala que a gente tem sede de Deus, e até tem uma música que a gente canta linda, né? Que fala sobre isso, né? Eu tenho sede de ti e tudo mais. Se você pegar o texto original, o salmista, ele estava longe de Deus. Ele estava distante. E ele fala, como a corça suspira sobre as águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. Porque a sede, ela não é um bom sinal. Nós estamos agora num tempo sequíssimo, tem que estar bebendo água toda hora. Quando o seu corpo, ele te dá sede, é porque você já está num processo de desidratação, está faltando água, né? Então, nesse contexto, a sede ali era a declaração de alguém que estava longe de Deus. Minha alma tem sede de Deus, eu estou sentindo falta da presença. Aí vem Jesus e fala o quê? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque haverá um rio fluindo dentro do seu interior. É perigoso esse negócio, né? De falar que está com sede de Deus. Porque Jesus falou que se você estiver cheio da presença, você nunca vai ter sede. Você vai ser uma fonte. É demais isso. Pelo contrário, né? Você não vai mais ter sede, vai fluir de você. Aonde que eu vou me encher? Nesse ambiente de adoração. Agora, se eu não tenho 15 minutos para passar na presença de Deus... Tem que cantar que tem sede mesmo. Exatamente. Terra seca. A terra seca sou eu, né? E é interessante que, exatamente nesse contexto da conversa da mulher samaritana com Jesus, eles estão falando de os verdadeiros adoradores, e ela pergunta onde que vai adorar e tal, e aí Jesus começa a revelar a história dela, né? E ela, eu vejo que você é profeta, porque na verdade eles estavam falando de sede, literalmente de sede, né? E a gente volta no assunto de que se nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar alguma coisa, né? E aquela mulher, o próprio Jesus começa a revelar a história dela, dizendo assim, você já teve tantos maridos e agora o que você tá não é o teu marido. Ou seja, aquela mulher, como ela não adorava Deus de verdade, ela estava procurando no sexo, nos relacionamentos naturais, um ídolo, né? Algo que suprisse o seu interior, né? E a gente tá aqui no Esquadrão da Vida, né? Onde várias pessoas são restauradas, né? Porque em algum momento da vida elas procuraram adoração em algum outro lugar que não era Deus, né? E aqui é interessante que a gente aqui no Esquadrão da Vida tem uma torre onde a gente faz adoração, né? E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso porque acho que a principal restauração que é feita na vida de um homem é restaurar o alvo da sua adoração. Exatamente. Porque quando você restaura o alvo da sua adoração, que é Jesus, que é o centro, que é o nosso Deus, você não tem mais sede. Ou seja, aquela mulher, imediatamente quando ela entende isso, quando Jesus restaura o alvo da adoração dela, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede, ela imediatamente é curada, e aí entra aquilo que a gente falou, né, do duplo sentido da adoração. Primeiro é estar aos pés do Senhor, porque ali ele sacia sua sede, ele mexe na tua identidade, e quando isso é restaurado, imediatamente você vai para o serviço. Então aquela mulher, imediatamente ela vai e começa a falar para as outras pessoas. A cidade é toda conquistada por um evangelista ela que... achou a dracma e foi chamar os vizinhos. Exatamente. Ela estava cheia, né? Ela estava cheia, então imediatamente ela vai e a cidade toda vem depois dela, e Jesus começa a falar com aquelas pessoas, e as pessoas são restauradas. Porque quando a gente é restaurado no alvo da nossa adoração, nós somos transformados e a gente começa a tocar as pessoas, a gente começa a servir a Deus, tocando as pessoas, né? E quando eu estava adorando ali na torre, no momento de adoração que a gente ficou ali, e eu vendo todas aquelas pessoas que estão aqui internas, né, dentro do esquadrão, eu falei, cara, eu sou um deles, né? Eu não vi diferença nenhuma entre eu e eles. Eu falei, eu sou um deles. Eu sou uma pessoa que, se eu passar um dia sem adorar o Senhor, eu começo as minhas compulsões, as minhas buscas por prazer, né? Então, se eu não saciar a minha sede da fonte da minha vida, que é o Senhor,
eu vou procurar em outro lugar. E eu vou encontrar prazer momentâneo em outras coisas que vão me escravizar. E é no ambiente da adoração que nós somos transformados. Quando a palavra fala de glória em glória, nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre o rosto, mas com o rosto desvendado, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Essa é a palavra que foi ministrada domingo lá na igreja, pastor Rogério. E aí nós somos transformados de glória em glória. Ô Samir, eu conheci o pastor Samir há muitos anos atrás, na rua, né? O pastor Samir, eu estava vendendo, era de madrugada aquilo, era mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás, vendendo adesivo, né? Para poder mandar recurso para um centro de recuperação lá de São Paulo. Aí encontrei com o Samir e a gente começou a conversar e tudo mais. E eu me lembro de uma coisa que eu perguntei para você. Aí logo depois, eu não lembro se foi naquela época ou depois que começou toda a questão do resgate aqui e tal. Mas depois eu fiz uma pergunta para você. Falei, Samir, qual que é o método que você usa lá para recuperar essa galera toda? Aí você falou para mim, meu método é Jesus. Rapaz, aquilo lá me marcou porque eu acredito que essa é a ênfase, né, cara? A adoração é você estar na presença dele, é isso que transforma a nossa vida. Só ele tem poder para isso, para curar, para libertar, para transformar nossas vidas, nosso Não tem caráter, método, não tem, tudo. É Jesus, cara. Ele é a fonte, ele é a água que sacia a nossa sede. Aleluia. Ele é tudo para nós. É tudo. Eita, sem ele nada podemos fazer. A palavra do Senhor diz que sem ele nada é nada. Então nós somos totalmente dependentes dele, totalmente dependentes dele. E é muito bom, puxa vida, eu estou tão feliz de estar aqui ouvindo. Eu tenho certeza que o nosso público, nossos ouvintes estão aí ligados, estão ouvindo, porque a gente vai aprendendo. Eu estou falando aqui, eu estou falando como pastor, tá bom? Então aqui tudo está sendo ministrado, o Espírito Santo toda hora está dando umas porradas em mim aqui, ó. Eu falo, meu Deus, eu preciso me converter de novo, será? E é verdade, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus é aquele que nos convence, né? E quando você é ministrado, o Espírito Santo vai entrando, vai falando, fala, ó, aprende aí, ó. Ó, tem coisa que precisa ser curada, tem coisa que precisa ser restaurada, tem coisas... Então, quando a gente abre o coração e deixa fluir, deixa Deus falar, a gente vai aprendendo e fala, meu Deus, o quanto eu preciso melhorar, o quanto a gente precisa ser corrigido. E através dessa adoração, meu Deus do céu, essa ministração de cada um de vocês, assim, tem entrado de uma forma assim, tão poderosa no meu espírito, né? E é quando eu, uma vez, também assistindo o podcast do Daniel, estava até uma adoradora sul lá da igreja, e eu acho que vocês sabem em 3, era você, a minha esposa, a sua esposa, exatamente, você, a sua esposa e a profeta. E vocês falaram muito sobre profecia, sobre, né, profeta, e às vezes a gente confunde. Então, quando a gente ouve, a gente vai sendo ministrado, vai entendendo sobre cada assunto, sobre profeta, sobre adoração, sobre todos os assuntos, e isso é impactante. Eu tenho certeza que você, ouvinte, que você está ligado aí, eu tenho certeza que, ó, papai está te pegando aí e está nos corrigindo, né? E vai ministrando nosso coração. Ô, Frank, antes da gente continuar, vamos fazer mais um louvor? Você sabe, Franklin? O problema aqui é que eu tenho cheiro de naftalina. Só sai coisa velha. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus. Naftalina pura. Você sabe, Frank, que adoração, né? Falando de adoração, né? Eu achei muito interessante quando você disse que você estava no Obed-Edom, né? Louvando, né? E chegou um momento lá e no meio do público lá, você viu uma voz que sobressaiu um pouquinho mais ali, você tirou a sua para deixar o outro, para que o outro o adorasse. Isso é uma verdadeira adoração. Verdadeira adoração quando nós se diminuímos para que, né, a gente dá oportunidade para outras pessoas também fazer isso. Então, dentro de toda essa adoração, eu queria que nós falássemos um pouquinho também sobre família, que é uma forma de adoração. Um chefe, um sacerdote dentro de casa, ser um bom esposo, bom pai, né? Levar a família, né, a Cristo, o fazer o bem, o praticar o bem. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer e não faz, esse sim está pecando, né? Então, o que vocês falam sobre esse tipo de adoração que não é apenas o louvor, mas sim, nós, de uma certa forma, nós estamos adorando o Senhor quando nós cuidamos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Fica à vontade, quem... Franklin, pastor Samir, eu ouvi uma frase uma vez que faz muito sentido, e eu acredito nisso. A minha esposa, por exemplo, é o meu primeiro ministério, né? Presta atenção, ouvintes, olha aí. Então, a minha esposa é o meu primeiro ministério. Antes de tudo, de toda a obra, de todo o trabalho, eu preciso atender as necessidades dela, emocionais, físicas e espirituais, porque o homem, no caso do homem, né, ele é financeira, né? Então, como que eu vou adorar a Deus se em casa eu tenho faltado com os meus papéis, né, como pai, como esposo? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, falando de ministério como adoração, ele precisa ser respaldado e validado pela minha vida no lar. Pela minha vida no lar. Eu acredito, quando eu estou lá ajudando a minha esposa a lavar a louça, por exemplo, é adoração para Deus. Eu gosto de cozinhar, né? Ontem mesmo eu fiz um peixe lá em casa. Glória. Eu gosto de comer. Só me chamar. Uma moqueca de pirarucu. Eita, que ele passou. E aí, a gente sentado na mesa, comendo, os filhos ali e tal. Rapaz, esse momento é onde a gente mais sente a presença de Deus. É no momento da comunhão. Mesa. É na mesa. Né? É na mesa. É demais. E outra coisa também, você falou de família, mas tem uma outra coisa, que nós fomos em Dourados, né? O mês passado, eu acho. Sim. Lá, eu, o Franklin, o Daniel, o pastor Didini, fomos participar lá com o apóstolo Cristiano das Torres Vivas, né? E teve um momento de mesa incrível lá, né? E ele falou uma coisa, que ele disse assim: antes eu achava que batalha espiritual era pisar e tal, marchar e bradar e tal. E ele entendeu que estar na presença
orando em línguas, recebendo da presença. É a maior estratégia de batalha espiritual que existe, né? Então, o Bill Johnson, ele fala uma coisa. Por que a batalha espiritual, a adoração, é a maior estratégia de batalha espiritual? Porque a Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Quando você começa a adorar, a presença de Deus vem. E essa estrutura, Palácio, ela está fundamentada em Samuel 16, no primeiro livro. Por quê? O maior nível de batalha espiritual, o mais elevado... A pessoa pensa assim, você trabalha com libertação, fecha portais, viaja. O cara aí acha que isso é o must. O maior nível de batalha espiritual é a adoração. E o maior nível de adoração é a obediência. Eita. Porque 1 Samuel 16, o que acontecia quando o espírito maligno da parte de Deus vinha até Saul? Quando que ele sabia, Samir? Quando Davi vinha tocar harpa. Então o maior nível de batalha espiritual é a adoração. Satanás, ele não tem como resistir à adoração. Porque é o que você falou, a adoração, o que ela faz? Ela atrai a presença. A presença traz junto a glória. A glória expande poder. E o poder, ele materializa aquilo que está em 1 João 3,8, que diz que Jesus veio para desfazer as obras dissipa as trevas, né? Então, a adoração, se a pessoa quiser ser um libertador, não, eu agora vou trabalhar na intercessão, vai adorar. Porque não tem nenhum nível na Terra de manifestação humana que possa ser maior a nível de libertação do que a adoração, o maior nível de batalha espiritual. Você enfrenta principados. Por que é que o cristiano, toda vez que viaja para fazer uma estrutura com o Bertelli, ele vai para lá e fica fechado na igreja 1, 2, 3 dias antes ali, só na intercessão? Por quê? Porque ele fica adorando. E a adoração constrói um altar e resulta num ambiente. Então, o maior nível de batalha, número 1, é a adoração. Número 2, o maior nível de adoração é a obediência. E sabe qual é o grande problema da humanidade? Não é a presença do diabo. Nunca foi. É a ausência de Deus. Então, se você atrai a presença de Deus, você destrói o diabo. O problema é que a gente quer tirar o diabo sem a presença. Entendeu? Aí você vai pra gritaria, vai levar uma coça. Igual aqueles filhos lá, qual é o nome daquele cara? Que tentaram... Os filhos do profeta lá que... Tentaram expulsar do nome de Paulo. Correram tudo. Levaram uma coça. Não, e você me fez lembrar a oração de Moisés, né? Quando Deus chama ele e fala, Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar um anjo e esse anjo vai conduzir vocês até a terra prometida. Moisés fala uma coisa ali que é impressionante. Ele fala, se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Ou seja, ele falou, eu prefiro o deserto com a tua presença do que Canaã sem a tua presença. Eu prefiro ficar aqui, se o Senhor estiver aqui. Não a parte de nós, a tua presença. E voltando para a família, você falou de Moisés, eu lembrei, sabe de quê? Que quando Deus falou, eu vou matar todo mundo e começo com você, ele falou, não. Não funciona assim, Deus. Esse aqui é o meu povo. Esse aqui é quem está comigo. E às vezes, se Deus fizesse essa pergunta para a gente, falou assim, o Franklin, faz o seguinte, eu vou matar geral que está te atrasando, entendeu? Ou glória. Vou começar de você. O que eu ia falar? Mata mesmo, deixa eu falar. Ramaná. Agora, o nosso coração, depois da graça, tinha que ser melhor do que o de Moisés. Que o nível de Jesus é mais alto. É mais alto. E aí eu volto para casa. De verdade, as minhas maiores crises são quando a Simone está brava comigo, seja com razão ou sem razão, e ela questiona a minha vida com Deus. Porque ela tem autoridade para fazer isso. Ela me olha nos olhos, ela me conhece. Ela sabe quem eu sou. Então, quando ela fala, Franklin, você é crente lá na igreja, né? Quero ver você crente aqui. Mano, acabou a minha vida. Te quebra no meio. Me quebra. Entendeu? E aí, eu faço o que eu tenho que fazer, né? Restauro o caminho, porque eu preciso ouvir dela uma liberação. Falou assim, não, eu estava com raiva, amor. Né? Deus te abençoe. Eu falei assim, mano, não vou sair de casa enquanto você não me abençoar. Enquanto ela não abençoa, eu fico enchendo o saco dela. Isso aconteceu com Lutero, né?
Lutero, quando ele teve aquela que ele foi lá e pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, depois acontece um monte de coisa, ele fica com depressão, ele vai para um quarto, fica lá, deitado, não quer comer. Aí passam uns dias, a mulher dele entra de luto dentro do quarto. Roupa preta, vestido preto. Aí ele fala, o que foi, amor? O que aconteceu? Quem morreu? Ela falou, o Deus de Lutero morreu. Eita. Aí ele toma um choque e ele se refaz, né? A mulher é fantástica. Porque Ela tem esse papel. quando o pastor Samir traz à mesa essa pergunta, a questão da família, eu sempre lembro daquilo que o irmão dele falou para ele quando ele foi montar o esquadrão, ele foi conversar com o irmão dele, ó, tô com a ideia assim, aí o irmão dele falou, Samir, beleza, é legal isso aí, só que eu vou te falar uma coisa, tenha equilíbrio. Porque 1 Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, é pior que o incrédulo e negou a fé. Então, tudo bem, nós vamos para a obra, Daniel, nós vamos fazer obra de justiça, nós vamos visitar, vai para a favela, vai para a presídio, vai para o hospital, vai para o culto, prega, discipula, evangeliza, maravilha. Mas, cara, na nossa vida tudo tem que ter equilíbrio. Eu estava falando para o Cristiano, ele postou isso, eu falei, Cristiano, aí no Igra de sábado, eu falei, Cristiano, tem uma coisa que a gente precisa considerar. A igreja não é o corpo de Cristo? Paulo fala várias vezes, nós somos corpo de Cristo. A família é a célula que compõe o corpo de Cristo. Como é que você vai querer um corpo de Cristo saudável com a célula doente? Tony, eu me lembrei de um testemunho do Mike Shea. Diz que ele estava em casa no momento de almoço, né? Com a família e tal, com a esposa e tal. E aí teve uma discussão com a esposa lá, ele acabou sendo grosseiro com ela. E ela ficou muito chateada, saiu da mesa e tal. E beleza, e o dia passou. Quando chegou perto do horário do culto, ele pegou o violão para poder afinar. E ele começou a afinar e tal, estava sem afinador e tal. E esse violão não afinava de jeito nenhum. Aí ele perguntou para Deus, Deus, por que eu não estou conseguindo afinar meu violão? Ele falou, porque não é o violão que você tem que afinar. Eita. Ai. Cara, aí ele larga o violão, vai lá no quarto, a esposa emburrada, chateada o dia inteiro. Ele senta e fala, me perdoa, eu fui grosseiro com você e eu não estou conseguindo afinar meu violão. E como é que eu vou ir para a igreja e derramar uma adoração hoje, né, num culto maravilhoso com você com o coração desse jeito? Então Deus falou para mim que nós precisamos nos afinar primeiro. E aí ele pede perdão para ela, uma liberação e tudo mais. E eu me lembrei que um dia aconteceu isso comigo, cara. A gente estava em casa também, teve uma discussão. Porque eu tenho um curso de casais na igreja que eu ensino os casais a brigar. Porque casal que não briga, separa. Boa. Casal que não briga, separa, né? E então, mas tem que brigar do jeito certo. É a primeira vez que eu ouço isso. E aí, rapaz, a gente teve uma discussão lá em casa e aí ela ficou muito chateada comigo. Eu não fui imaturo. E fomos pro culto, cara. E foi tal, e ela sentada ali e tal, mas vamos pra igreja. Rapaz, eu subi no altar, olhei assim, tava com a pregação pronta, o louvor foi maravilhoso, a igreja tá esperando para receber a palavra e tudo. Na hora que eu olhei pro povo assim, eu não consegui. Não consegui. Aí eu peguei e chamei ela, falei, vem cá, amor, no altar. Ela subiu, abracei ela, e eu abri o coração com a igreja. Falei, gente, olha, eu machuquei minha esposa hoje, falei coisas que ofenderam ela, e eu não vou conseguir pregar se eu não resolver isso. Então, eu quero te pedir perdão. Meu Deus. Aí a gente abraçou, tal, e foi um momento... Rapaz, aquilo começou a gerar na igreja, nos casais, a mesma coisa. E de repente eu comecei a ver um casal pedindo perdão pro outro, abraçando, chorando, aquele mover. E não era para ser um culto de casais, mas acabou se tornando ali, Deus trouxe cura, né, nos relacionamentos. Então eu acredito nisso. Abriu um portal. A adoração, ela precisa começar nesse lugar, nesse ambiente. Você sabe, Fran, que dentro do que você falou, né, sobre esposa, eu creio, né, que se nós tivéssemos aqui o maior número de pastores sendo ministrado hoje aqui, ouvindo, né, toda essa fala, porque eu falo pastores, seja levita, seja um adorador, porque a gente vê muitas pessoas saindo para pregar, saindo para evangelizar, saindo para fazer a obra, né? E que às vezes a gente fica até preocupado desse tipo de obra que você vai, prega para todo lugar, põe a mão, impõe, expulsa e faz tudo aquilo ali, mas dentro da casa não está legal.
E aí entra o que o Tony falou, né? Aquele que não sabe cuidar dos seus, como pode cuidar das coisas de Deus? Então a gente vê muito isso, viu, Duda? A gente vê muito isso, né? Das pessoas querer pregar o evangelho, sair lá fora e às vezes deixa a esposa chateada dentro de casa, sai de casa sem orar com a esposa, sai de casa às vezes brigado e consegue, como consegue eu não sei, ir nas igrejas, lugares e pregar. Então essa atitude sua aí eu vou falar, aprendi mais uma agora, né? Então olha a reação do momento que você teve aquela consciência, quer dizer, o Espírito Santo te incomodou. Ele te incomodou. Sim. Como você ia pregar com aquele problema em casa. Então, ele te incomodou e você teve a humildade de chamar a tua esposa em cima do altar, se consertar com ela. E isso gerou em toda a igreja também algo diferente. Então, isso é bacana demais. É isso que eu procuro sempre assim, falar assim, com as famílias, com as pessoas. Se a gente precisa estar bem dentro de casa. Não adianta, a gente tem vários ministérios, né? Eu e o pastor Otônio aqui, a gente cuida de vários projetos, né? Não é só o Esquadrão da Vida, né? Estamos partindo aí para a quarta, quinta comunidade terapêutica, a casa de passagem, a igreja, a rádio, a escola FC, é uma casa de passagem, é o Instituto. Então, assim, mas o meu ministério, que eu falo, meu principal ministério do Tony, são nossas esposas, é a nossa família. Isso. E se a gente não souber cuidar da nossa casa, da nossa família, não adianta falar que estamos fazendo uma grande obra. E tem mais, domingo agora teve um culto muito abençoado, que nós tivemos um culto aqui com o pastor Betinho, e o Betinho falou, e aí ele usou muito meu nome, né? Ele falava assim, olha, as pessoas não vão olhar para o pastor Samir por aquilo que ele, né, tem, pelo esquadrão e tudo mais. As pessoas vão olhar aqui dentro. Quem é o pastor Samir? O que ele carrega? Como que ele reage às coisas? Como que ele reage às coisas? Então, não é aquilo que nós fazemos, e às vezes a gente acaba se empolgando, achando que, eu construí tal coisa, hoje eu estou... Aí Deus fala, mas eu não estou preocupado com o esquadrão, eu estou preocupado com o teu coração, com o teu espírito, é com você. Então, Deus ele vê dentro da gente, e não aquilo que nós estamos construindo. É a diferença de herança e legado, né? Exatamente. Herança é o que nós deixamos para os outros. Legado é o que nós deixamos nos outros. Meu Deus, é isso, né? Aí. Então, isso que você está falando é tão importante e é tão valoroso, porque é o que vai ficar. É o que vai ficar. É aquilo que foi gerado nos outros. E quando você fala desse testemunho seu com a tua esposa, e nós estamos falando de adoração, a primeira plataforma de uma adoração é um relacionamento de intimidade e um relacionamento autêntico com Deus. Por que o secreto de Mateus 6,6 é importante? Porque ali, irmão, é você e ele. Eu acho lindo quando a Bíblia diz, você entra no secreto e fala com o teu pai que está em secreto e o teu pai que vê. Eu acho interessante esse jogo de verbos, porque a Bíblia está mandando você falar, Daniel. Você fala e a Bíblia diz, e Deus vê. Mas como que Deus vê? Ele deveria ouvir, não é? Porque eu estou falando. Mas aí você lembra do princípio de Samuel 16, que Deus fala que ele não vê como o homem vê, ele vê o coração. Então, quando você está no secreto, ele está olhando aqui, ó. Uau. Por isso que Jesus fala, a boca fala daquilo que o coração... Essa turma aí me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Meu Deus. Então, o que adianta você chegar para adorar a Deus sem autenticidade, cara? Não é o que sai da boca. Você vai pregar extraviado com a dona ali? Não, rapaz, peraí. Fora que... Que adoração é essa que você vai levar para Deus, ou Franklin? O Franklin gosta, né? Mais esgualepado que matungo de... Já começou, Samir. Já começou. O cara todo arrebentado espiritualmente, brigado com a esposa. E quantos, Samir, fazem isso? Brigado com a esposa, sobe no púlpito e libera uma palavra. Ele está liberando qual ambiente, ô Daniel? Que ambiente que o cara está liberando no púlpito quando ele está brigado com a esposa, vai lá e prega? Qual é o ambiente? Agora veja você. Quando você chega ali, tem a ousadia, a coragem, a humildade, né? Porque ali você não pensou na tua reputação, porque nós não temos reputação. Nós carregamos a reputação de Jesus. Ó, gente, eu não estou bem com a minha esposa, eu tive um entreveiro com ela ali, vem cá, amor. Quando você pediu perdão, o que você fez? O testemunho abre um portal. Você abriu um portal na igreja e com certeza aquele domingo foi um domingo de restauração da família. Exatamente. Fora que a gente começou falando aqui de sacerdócio, né? E no Velho Testamento, o sacerdote, principalmente o sumo sacerdote, ele era o cara que pegava os pecados do povo,
da sua família, ele se consagrava e entrava no Santíssimo Lugar e levava até Deus. E a gente sabe que o véu do templo se rasgou. Não existe mais esse simbolismo, porque Jesus é o sumo sacerdote. Ele rasgou o véu, que é o seu próprio corpo, ele é o sacrifício. Porém, o sacerdócio não se extinguiu, né? No sentido de que o pai, a paternidade, é um tipo de Cristo dentro da família. Exatamente. Ele aponta para Jesus, né? Vocês que trabalham com o Esquadrão da Vida podem dar uma estatística ainda maior, né? No sentido de que, cara, as pessoas que estão caindo em drogas, que estão se entregando às coisas desse mundo, muitos deles vêm dentro de uma casa de pastores. Dentro de uma casa de pastores. Infelizmente. Né? E aí, a gente... E às vezes nem pastores, mas dentro de casas disfuncionais, às vezes, né? Onde não tem a paternidade. Às vezes o ministério tira o pai de dentro de casa. Exato. O cara fica mais na igreja do que dentro de casa. E aí, porque não tem um pai presente, porque o pai é o modelo de Cristo, ele é o tipo de Cristo dentro de casa, ele deveria exercer o sacerdócio, que é levar a família para Jesus, né? Eu acho que o papel principal de um pai é mostrar a sua humanidade, que ele é pecador, mas apontar para o pai que é perfeito, que é Jesus. Quando eu mostro para o meu filho, para minha filha, que eles precisam conhecer Jesus, assim como eu conheço, né? Eu gosto de dizer para as pessoas assim, que eu não me lembro nenhum dia da minha vida de não ter acordado pela manhã e não ter visto a minha mãe de joelhos no chão orando. Então, tudo que ela falou e me ensinou a respeito de Jesus não foi tão pesado quanto ver os joelhos dela no chão, né? Tudo que meu pai me ensinou sobre Jesus não foi tão pesado quanto ver ele na presença de Deus. Então, ter... Os atos, né? Ter o meu pai e a minha mãe presente dentro de casa, presente, a presença deles, como pai, como mãe, cantando, brincando, e sendo um tipo de Cristo para mim, o sacerdócio deles é o que é um lastro na minha alma que me aproximam de Deus, né? Então, você tirar isso de dentro da família, né? Você tirar um pai, ainda que seja para exercer o ministério, para ser pastor e andar pelo mundo todo, só que perder a sua casa, você tirou o sacerdócio, você tirou a adoração, né? E a adoração, o sacerdote, ele estava ali para trazer a adoração. A verdade é que a gente tem uma capa do ofício. Nós temos uma capa. Você sai, você é o pastor. Mas quando você chega em casa, você tem que pendurar a capa. Ali você é marido da esposa e pai dos filhos. A grande verdade é que muitos pastores não tiram a capa. Então ele quer ser pastor dos filhos e pastor da esposa. Aí ele vem naquele ambiente onde Romanos 12 fala que apresenteis os corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, num culto racional a Deus. A racionalidade é você estabelecer os ambientes para o qual você foi chamado. Então, se você foi chamado para ser esposo, você não é pastor. Eu não sou pastor da Débora, eu sou esposa da Débora. Eu não sou pastor do Bruno e da Isabela. Eu sou pai do Bruno, da Isabela e da Inaína. Não sou pastor deles. Então, essa confusão, o que ela faz? Ela traz um peso porque ela causa um ambiente de orfandade de pai vivo. Então os filhos são órfãos de pai, o pai está fisicamente, mas nunca está presente. Por quê? Porque ele é pastor. Ele é um cara tão espiritual que ele não desveste da capa. Aí o que acontece? Deságua e muitos meninos estarem acolhidos na comunidade terapêutica porque são filhos de um pastor, não tem pai. Demais. São inúmeros Você desses entendeu? 25 anos de filhos de pastores que já passaram pelo esquadrão. Inúmeros. Pastores que não tiram a capa. Eu lembrei de uma história que um pastor um homem de Deus, morreu, e aí chegou no velório, cada um foi falar daquele homem, né, do pastor. Aí uma pessoa falou, olha, esse pastor foi incrível, quando eu estava doente ele me levou no hospital. Aí o outro falou, esse pastor é incrível, ele levou meu filho para não sei o quê. E cada um foi falando, né, do pastor, como ele era importante na vida da igreja, tudo. Aí chegou a vez do filho. Meu Deus. Aí ele falou, meu pai nunca me levou para jogar bola. Meu Deus. Meu pai nunca me levou para ir no cinema. Meu pai nunca ficou comigo. Meu pai não foi em uma apresentação minha da escola. Porque ele estava tão atarefado com vocês que ele esqueceu de mim. E qual o legado que Pelo esse pai amor deixou de para esse Deus. filho? Qual legado? Dor. Né? Só dor. Ontem, o texto foi bem rapidinho. Ontem eu saí para almoçar com o irmão
E foi de Deus que a gente foi num restaurante, a gente almoçando ali, e de repente se aproximou uma pessoa perto de mim. Ô pastor, o senhor lembra de mim? Tá, pessoa, né? Eu falei, não, lembro, tudo bem. Pastor, posso conversar com você depois que você terminar de almoçar? Eu falei, lógico que pode, lógico, né? E terminei de comer e na hora lá a gente pediu para ela sentar ali na mesa, ela sentou na mesa e começou a contar do filho dela. E o filho dela, sempre assim na presença de Deus, mas o filho dela agora diz que Deus esqueceu dele, que Deus não ama mais ele, que ele está emagrecendo, que ele está entrando em depressão, que ele, assim, foi um punhado de coisa, né? Que estava na droga, que ele tomou um SDL, né? Como fala? LSD. LSD, Ácido isso, a balinha que eles falam, a balinha. Né? Balinha violenta, hein? Mas que ela teve na casa de uma pessoa e depois desse dia, o senhor não pode visitar lá e lá em casa? Eu falei, lógico que eu posso. Ela falou, aqui pertinho. Eu falei, posso. Como meu irmão tinha um compromisso 1 hora, e já era 1 hora, eu falei, só vou levar meu irmão e já volto. E fui lá visitar o menino, entrei dentro da casa. E o menino, revoltado, não queria conversar com ninguém. E ele tem a mãe, né? Ali estava o padrasto dele, mas ele estava muito revoltado, Frank. Revoltado no sentido assim, não com Deus, mas que Deus não queria mais saber dele, que ele não teria mais jeito. Ele falou, não, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito, porque eu já, tipo assim, se condenando, né? Tipo assim, eu vou morrer, vou perder a salvação. E ali eu comecei a ministrar com ele, dei um abraço nele, orei por ele. E ali eu fui ministrando e dando testemunho. E ali a gente vê também a falta, a carência disso, daquilo que você falou, Daniel. A presença do pai dentro de casa. A presença de uma paternidade, sabe? E deu para perceber e sentir isso. E ali eu ministrei para ele, com ele e tudo mais, abracei ele, orei com ele, orei ali com o padrasto dele, com a mãe dele, e a gente conseguiu convencer ele, falar para ele, porque ele falou que não importava onde ele ia, que ele não queria mais ir nas igrejas, que todo mundo ficava olhando para ele, os defeitos dele, os problemas dele. Eu falei, então eu vou te mandar você para um lugar que vai ter todo mundo com o mesmo problema seu. Ninguém vai olhar para você porque está todo mundo igual a você, no mesmo nível que você. Vamos para o Esquadrão da Vida. Ele olhou para mim, não, vamos lá no Esquadrão da Vida, cara. São 80 homens lá, pior do que você. Tudo problemático, tudo. Então não vai poder te apontar, porque os problemas não são maiores do que o seu. E conversando com ele concordou, falou, não, então eu vou. Eu falei, não, você vai ficar lá um tempão lá até, e lá você vai conseguir realmente buscar no Senhor, e você vai ver que Deus não te abandonou, que você é amado do Pai, você é querido do Pai. Demais, sabe? né? Você é muito amado pelo Pai. Então o diabo quer colocar na tua cabeça que não tem mais jeito, sendo que você é filho, nós somos filhos, queridos. Então assim, e você vai vencer, porque nós somos vencedores, e ali ele se alegrou o coração. E na hora pegou o telefone e falou, então vai ter que falar lá com a nossa secretária, com a Marla, e ligamos na hora. Depois ela estava ocupada, a Marla, falei, Marla, retorna, mas fiquei sabendo que a Marla retornou, e parece que ele ia vir hoje, não sei se ele veio ou não, se está aí já, de repente já até chegou. Mas é isso aí, é paternidade, porque o que acontece, sabe, Frank? As famílias, falta de paternidade, esse amor de sentar na mesa, como o Daniel falou. Isso leva também as pessoas a passar por algumas situações que não são muito boas, né? E aí você fala a gente falando um pouquinho do homem, né, da figura do pai como adorador, isso traz um impacto na vida da esposa, da família, da sociedade. Eu me lembrei de 2 coisas. Primeiro, o Salmo 128, que fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerá, feliz será e tudo lhe irá bem. Sua esposa será como videira frutífera, os filhos como rebento da oliveira ao redor da mesa. Então, olha só, a esposa, os filhos, depois ele fala de Sião, será abençoado em Sião, e Sião é uma sombra da igreja, né? Então veja, um homem como adorador, né, se enchendo da glória de Deus, o impacto que ele vai gerar na esposa, nos filhos, na igreja, na sociedade. E aí eu me lembro de Josué, quando ele diz, eu e a minha casa. Ele não fala minha casa e eu, ele coloca eu em primeiro lugar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já imaginou
Se cada pai, cada homem tiver essa consciência de que ele precisa ser um adorador para que ele possa ser uma referência para a esposa, para os filhos, para a sociedade. Então, eu acredito que esse é o caminho. Adoração não é uma função, faz parte da nossa essência, né? Adoração nivela a gente, cara. Isso que é tremendo. Né? Não é o ofício, né? Não é um estilo ofício. de vida. Não é o profeta, não é o pastor, não é o evangelista, é o adorador. Então isso é incrível demais. Você sabe que quando você estava almoçando e essa moça chegou e perguntou se podia falar com você e você falou claro. Quando você mandou ela sentar e ela pôde falar com você. Quando ela falou, você pode visitar o meu filho, e você falou claro. Quando você entrou naquela casa, mesmo ele não querendo falar contigo, você falou com ele. O que você fez? Você cantou uma canção. Foi uma adoração. Foi uma adoração profunda. Profunda, profunda. E um pai precisa fazer esse tipo de canção na sua casa. A minha maior... sabe qual é o meu maior medo, Daniel? É a Samara se perder. A minha filha. É meu maior medo. Mas no bom sentido, não medo de prisão, mas no medo de zelo, né? O meu maior zelo, né? Cuidado. Então tudo que eu faço pela Samara, uma maneira como eu relaciono com ela, é porque eu entendo que eu preciso conduzir a Samara. Entende? Então, de manhã, todo dia de manhã, eu abençoo ela. Voltei a malhar por causa dela. Entendeu? Quando eu pego uma palavra de Deus, eu sento com ela e falo, Samara, olha que Deus falou comigo. Ela é a minha primeira espectadora. Porque eu entendo, sabe, se a gente não parar o que a gente está fazendo, como pai dentro da nossa casa, e fazer com que, não como um pastor, mas como um pai, que ensina o ofício ao filho. Entende? Se a gente não fizer isso, a gente nunca vai ser um adorador. Quando eu casei, a gente tinha dinheiro para comprar uma televisão e um violão. E aí eu falei para Simone, vamos comprar um violão é melhor do que televisão. E eu queria comprar um violão novo, eu estava bem acabado. E ela, doida, aceitou. Você sabe que a gente passava horas e horas fazendo Obed-Edom, só que eu não sabia o que era Obed-Edom. Adorando no quarto, chorando, na presença de Deus. A gente começou o nosso casamento adorando. E isso construiu uma plataforma. A Samara, ela é uma adoradora, ela é melhor do que eu. Ela é mais sensível do que eu. Então a gente precisa entender que a nossa casa precisa ser essa plataforma de adoração. A Simone, de vez em quando, vira para mim e fala assim, ó, o escriba ali. A Simone vira para mim e fala assim, ó, não vai mais adorar em casa não, porque ela quer, cara. Ela quer, às vezes eu pego o violão e vou cantar uma canção, ela tá brava, entendeu? A Simone é meio arretada, minha esposa. Minha esposa é arretadona. Qual esposa não é? Mas ela é. E aí eu pego o violão e ela tá burrada, daqui a pouco eu começo a ouvir um... Daqui a pouco ela tá chorando, eu já... Oh, glória! Só pra... Já vou parar de falar, falo demais. Mas eu lembro uma vez que eu tava brigado com a Simone. Briguei com ela. Não sei nem o que foi. Com certeza foi alguma coisa. Ainda bem que isso só Com acontece certeza com você vocês. estava errado. Eu tava errado. Com certeza você estava errado. E aí ela começou a brigar comigo, eu briguei com ela e foi aquele negócio esquisito e tal. Aí eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu no carro dirigindo e ela brava. E aí eu virei pra ela e falei assim, já sei, Simone, vamos comer sushi hoje. Ô, glória. Aí eu pensei que ela ia, né? Tô bravo com você. Sabe o que ela fez? Continuou brava. Ela aceitou.
que ela não é boba, né? Aceitou, mas ficou bravo, emburrado. Eu falei, caramba, nem o sushi resolveu. Aí o Senhor me lembrou uma canção. E ele falou assim, canta essa canção, porque eu estou nessa canção agora. Um adorador, ele consegue conectar-se com o que está acontecendo no céu. E aí ele consegue trazer para a terra. Aí eu comecei, eu não lembro qual é a canção, o pessoal quer saber que canção é essa milagrosa para poder cantar, mas eu não lembro qual foi a canção. Eu sei que eu comecei a cantar e daqui a pouco eu senti o ambiente mudando. E ela começou a mudar, ela ficou feliz, ela ficou tranquila, falou assim, a gente vai em qual sushi, amor? Aí beleza. Aí a Samara entrou no carro, a gente passou a pegar ela no colégio, entrou no carro, e a Samara também treteira. Dava naqueles dias, sabe? Entrou no carro brigando, xingando no bom sentido, né? Assim, braba, né? E aí olha que a Simone virou pra mim e falou assim, canta aquela música, porque vai acalmar ela também. Olha qual a importância de... Eu não fui pastor, eu não fui nem adorador, não fui nada. Eu fui eu. A adoração gera um ambiente que toca as pessoas. Toca. Mudou tudo, aquele carro foi fantástico aquele dia. Apesar que sushi também facilita um pouco, né? Mas a glória de Deus encheu um carro, entendeu? Simplesmente porque alguém quis se conectar. E o pai, ele precisa entender esse papel. Ele precisa se conectar com Deus. Se tem confusão, a gente precisa achar a saída. A gente não tem que brigar, a gente tem que achar a saída. E assim, às vezes a estrutura que a gente recebe dos nossos pais é uma estrutura de briga, de confusão ou de indiferença. Mas o Samir leu aqui no começo, João 4, quando fala ali que chegará a hora em que Deus procurará verdadeiros adoradores. E a hora é agora. É agora. Essa é a hora. Então, quando Deus busca um adorador, que ele encontra um adorador, lá em Tiago fala, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Então, quando você, numa adoração, estabelece uma conexão, ele se apresenta. Bicho, e quando Deus se apresenta, neném, esquece. E a adoração, ela toca as pessoas de uma forma especial, né? Eu me converti mesmo por causa da adoração. Eu me lembro que eu fui para a escola, eu era um jovem, assim, eu estava na fase ali entre os 15 e 16 anos. E aí, o que acontece? Já estava me cercando uns amigos com questão de droga. E eu já estava provando já a tal da maconha. Já estava provando. Né? Revoltadíssimo, meu pai tinha separado da minha mãe. Uma história terrível. A questão da paternidade também. Então, tudo isso fez de mim um jovem muito carente. E eu estava muito vulnerável. E aí, eu me lembro que eu estava na escola, muito mal, emocionalmente, espiritualmente. E aí, chegou na hora do recreio, né, na hora do intervalo, e aí eu fui no banheiro. Quando eu passei na frente de uma sala, tinha um pessoal, uns jovens, que se reuniam para adorar, cara. Na hora que eu passei, eu ouvi aquela música. E eu me lembro da música. A música dizia assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. O que é? Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
Você tem o valor, Jesus Cristo te ama e morreu por você. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei parado na porta e aquilo entrou no meu coração, no meu espírito, assim, me quebrou. E aí eu fui correndo pro banheiro, me fechei dentro do banheiro, dobrei meu joelho, Meu Deus. e me reconciliei com Deus. Ninguém pregou, ninguém fez apelo, nada. Foi a adoração, me atraiu para Deus. Então assim foi minha conversão, no banheiro da escola, por causa do louvor, de uma adoração. Ô Duda, você sabe que a gente viu aqui a fala do pastor Daniel, né, que vem de um berço onde os pais esteve presente ali, né? O pastor Otônio teve o privilégio depois de casar, né, os filhos desde pequenos já na presença. Mas a gente vê você agora, né, contando aos 15 anos, alguns probleminhas dentro de casa, mas a gente não pode, eu também em particular também, eu me converti já aos 35 anos, depois de tantas coisas erradas, mas a gente não pode ficar trazendo, o que a gente tem que fazer é o que nós vamos fazer agora daqui para frente para trazer um legado legal para nossos filhos. E quando eu vejo, né, o Frank falando, né, a forma que ele cuida da esposa, a preocupação com o filho, você com a esposa, com os filhos, pastor Otônio, o Daniel, né, falando dos 2 filhos, né, essa mesa. Então, eu vejo assim, se Deus nos deu a oportunidade e nos tirou, nos transportou do reino das trevas, da onde Ele nos tirou, e está dando uma oportunidade de a gente ser uma nova criatura em Cristo Jesus, por que não fazer isso? Por que não começar a escrever uma nova história? Então é isso que eu penso, que o importante é o que eu estou fazendo, o que Deus vai fazer através da minha vida daqui para frente, e o que é o legado que eu vou deixar para o meu filho, para os meus netos, as gerações futuras. E não, muita gente fica vivendo do passado, porque no passado meus pais foram ruins, meus pais eram abusivos, meus pais... Tudo bem, mas e agora? O que você vai fazer para mudar essa história? Se os seus pais foram abusivos, foram violentos, eu falo sempre aqui dentro do esquadrão, no masculino e no feminino, se o seu pai foi abusivo, se a sua mãe foi uma alcoólatra, se os seus pais tiveram problema, eles não tiveram a oportunidade de conhecer o que você conheceu agora. Agora você conheceu Cristo. Agora você está tendo a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo e poder fazer diferente para as gerações futuras nossas. Então é isso que eu deixo para você, família. De repente você está passando uma situação em que de repente você não teve tudo aquilo que você deveria ter, né, quando criança, os pais presentes, mas você hoje cresceu, você está tendo a oportunidade de poder mudar a tua história, mudar a tua vida e fazer tudo diferente. Falar, opa, eu fui abusada quando eu era pequena, mas eu não vou ser um abusador. Eu fui violentado, mas não vou ser violentar ninguém. Eu fui abandonado, mas eu não vou abandonar. Então, assim, é o que você vai construir hoje, o que você... Porque se você recebeu o Espírito Santo, você tem que ter uma consciência que você carrega Cristo dentro de você e Deus tem tudo para fazer algo tremendo na tua vida. É isso. Olha, foi um momento muito bom. Agora são 11h34. Patrick, tem algum recadinho? Eu tenho um aqui, Patrick, ó. Quero fazer uma merchandising aqui, ó. Essa Bíblia aqui, esse desenho de águia, a Bíblia feita em capa de couro. O pastor Franklin, que está aqui conosco, é que faz. Ele restaura, tá aqui, ó. Ele fez uma... A minha também, ó. Olha lá, aqui, ó. Fazer uma merchandising. Já vai levar uma minha. Para quem quer aí restaurar sua Bíblia, colocar um desenho. Eu só falei para ele que eu queria uma águia, não disse como, ele fez uma. Ficou linda, maravilhosa. Qualquer coisa, entre em contato no 99250-5095. Nossa Rádio Resgate tem aí o contato do pastor Franklin. Ele faz Bíblias com capa de couro. Bacana. Glória Dá um recadinho aí, Patrick? Pastor, a gente tem várias mensagens aqui. Com certeza não tem como ler todas, né? Aqui eu vou... Sandra Regina, que palavra tremenda. Deus está ministrando grandemente ao meu coração através de vocês. Deus abençoe pastores abençoados. Daí tá aqui Paulo Sommelier, mandou uma mensagem. Uau, lindo. Lindo seja o nome de Jesus. Aí tem a Fabiana, mandou mensagem. Tá aqui a Fundação Educacional AB Cristã, lá de São Paulo, do pastor Rissa, né? Mandou um abraço para todos aí, pedindo um abraço para a galera de São Paulo, né? Tá conectada à nossa programação. Eu gostei de uma aqui, ó. Deixa eu achar aqui, peraí.
Viviane Matos, vocês estavam falando de Maria e Marta, né? Eu achei até legal. Ela mandou assim: bom dia. Adorando ao Senhor, limpando a casa e ouvindo essa palavra extraordinária. Então, eu achei bem bacana. Daí Taquislene mandou: coisa linda, glória a Deus, grandes homens, mensageiros e adoradores do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. A Beth mandou aqui: bom dia, esse louvor lindo demais. Deus abençoe grandemente. E é isso aí, pastor. Daí tem um áudio do pastor Davi, tem várias mensaginhas curtinhas, mas obrigado pela participação de todos vocês que mandaram essas mensagens para nós. Quero colocar um áudio do pastor Davi, que é uma pessoa especial para nós, né? Vamos colocar aqui. Bom dia, meus pastores. Bom dia para essa galera de Deus que está aí, meus amigos do Avivamento. Bom dia para os ouvintes da Rádio Resgate. Eu me chamo Davi, eu falo aqui da cidade de Batayporã. Estou ligado aí também na Rádio Resgate. Um abraço, já estou com saudade de todos vocês aí. E que a boa mão do Senhor nos conceda novamente um momento, né, juntos aí, para a glória de Deus. Um abraço. Que bacana, pastor Davi. Um abraço, pastor Davi, Valeu, pessoal de Davi. Batayporã, Nova Andradina, toda essa região do Vale de Viema. Um abraço, pessoal da Bahia, que está sempre ligado. Tem um esquadrão lá, né? Em Batayporã. Temos lá o pastor Davi, que ele é o pastor lá, tem o esquadrão e tem a igreja também, Resgate dentro do esquadrão. Um abraço lá pro pessoal de São Paulo, ele pediu, né? Pessoal de São Paulo, um abraço. E de São Paulo nós temos lá gente hoje tem- dois ministros, né, que ministram na Rádio Resgate, que é o pastor Geraldo, né, e o pastor Eduardo, né, que tem a programação aqui na rádio também. Todos os dias, 18 horas, horário de Brasília, o pastor Eduardo Rissa, né? Com o programa, e o pastor Geraldo Rodrigues, 22 horas, horário de Brasília também. Bacana. Um abraço, pessoal de São Paulo, do Brasil todo. Nós Tem uma galera, pastor, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Distrito Federal, né? Que é Brasília, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, sempre acompanhando a nossa programação. A galera, Minas Gerais também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, nós vamos encerrar com mais uma canção do Frank, né? E depois as saudações finais aí, nossos pastores abençoados. Canta uma mais nova, de 1985. 76, por aí. 76. Mas as canções antigas são bênçãos. Eu queria só fazer um convite. Fica à vontade. Dia 14 agora, a gente vai estar aqui no Esquadrão fazendo 24 horas de adoração. Ó, O Samir já autorizou. tá, fica o convite aí, ó. Vamos colocar na rádio aqui, ó. Você que queira, você que gosta de adorar, você que queira vir, pode vir, tá? As portas abertas, né, Patrick? Vai estar. Exatamente, pastor. Começa no dia 14, sábado, 5 horas da manhã, isso, né? 6 horas. 6 horas. E vai até 6 horas de domingo. É. Então, sábado começa às 6 da manhã. 6 da manhã. E vai até o domingo, 6 da manhã. 6 horas da 24 horas de adoração. 24 horas. Eita, Aí diz que Deus. Eita. de dia nós vamos pegar fogo, né? À noite a gente vai ficar só na brasa. Os irmãos poder dormir também. Bota o marshmallow lá e vamos... Então fica o convite, você que gosta de adorar, você que queira, pode vir aqui no Esquadrão, vai ser bênção, tá bom? Amém. Glória a Deus. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. Aleluia. A tua presença é o meu maior valor.
atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Sem ti, Senhor. sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, A tua presença é tudo que eu preciso. a tua presença, A tua presença maior valor. é o meu maior valor. Atrai meu coração, Atrai o meu coração, Jesus. atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. eu posso te tocar. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Encerrando mais um podcast. Pastor Frank, para dar aí o seu alô final. Amém. Mais uma vez, convidando para o dia 14 para estar aqui com a gente, adorando o Senhor. E nunca se esqueça de que o grande problema que você passa não tem nada a ver com o diabo, mas tem a ver com a ausência de Deus. Então, o segredo é sempre atrair a presença. Atrai a presença, que a tua vida seja uma adoração que atraia a presença. Um bom lugar para que ele esteja. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Palácio, Duda, fica à vontade. Muito bem. Bom, quero agradecer todo esse momento que nós passamos aqui. Foi muito bom, muito bom. Que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Amém. Foi incrível. E quero deixar para você uma frase que parece que não tem nada a ver com adoração, mas tem tudo a ver com adoração. É uma frase do Mark Twain. A vida é o presente que Deus te deu. O que você faz com ela é o presente que você dá para Deus. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a todos aí, nossos ouvintes. Vamos lá, Daniel. Primeiro, quero agradecer muito a todos vocês aqui que estão nessa mesa. Aliás, a gente tem sentado muito em mesas, né? E eu quero dizer que essas mesas têm abençoado muito a minha vida, né? Olhando nos olhos de vocês, conversa que a gente teve hoje pela manhã, tudo que a gente tem feito tem edificado muito a minha vida. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês, das nossas mesas, das nossas comunhões. Os testemunhos de vocês edificam muito a minha vida. E eu quero dar uma palavra para a pessoa mais importante da minha vida, que chama Analice, né? Espero que ela esteja ouvindo agora. Se ela não tiver, eu quero dizer que eu te amo muito, meu amor. E o Ben e a Bia, meus dois filhos. Amo muito eles. É isso aí, pastor Ottoni. Glória a Deus, hein? É um privilégio, né, estarmos num ambiente desse, regando as pessoas com aquilo que é princípio da palavra. É um privilégio servir a Deus. Jesus falou que melhor é servir do que ser servido, então estar nessa mesa aqui realmente é um privilégio para poucos. Eu glorifico e agradeço a Deus pela bondade dele me chamar para esse lugar e que Deus nos conceda hoje um dia cheio de graça e de adoração. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao Frank, ao nosso Duda, ao nosso Daniel, nossos pastores, amigos, pastor Ottoni. E louvo a Deus pela vida de vocês. Tenho aprendido muito com vocês. Tive o prazer de passar 21 dias, né, em Palmas, lá com o Grosso Coreiola, com vocês. E foi uma aprendizagem muito grande. E fica aqui meu abraço para a família de vocês. Um abraço para minha amada Magali. Um beijo no teu coração. Te amo.
Beijão, Patrick. Valeu, Patrick, Rodolfo, Patrick é o cara. Paulo, o pessoal ali que nos assessora, que nos ajude, porque sem vocês não é impossível fazer essa rádio, tá bom? Que Deus abençoe vocês, ouvinte da Rádio Resgate. Fica firme, daqui a pouco vocês vão ter a programação do Patrick Herbert, começa agora ao meio-dia, 11 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Mas a gente vai encerrar aqui nossa programação, mas você vai ficar com louvor agora do Patrick Herbert, ó. Patrick Herbert vai estar tocando aí para nós aí. Amém, Patrick? Amém, pastor. Lembrando que essa programação do podcast hoje vocês podem assistir ela no canal do YouTube da rádio. Ó, que bacana. Tá bom, Glória Qual que é a o Deus? endereço aí do canal do YouTube da rádio aí? Rádio Resgate MS. Pronto.